Recentemente eu acho que eu vi uma frase que mudou um pouco a química do meu cérebro. Sabe, quando a cada, sei lá, 8 meses, de repente, num dia aleatório, você ouve alguma coisa, alguém te fala alguma coisa, ou você vê em algum vídeo, e de repente é um clique que você nunca tinha tido antes. O que eu vou falar agora vai soar meio arrogante, mas o intuito não é soar arrogante. Então, por favor, eu não tô tentando parecer egocêntrica, porque não é uma coisa que eu sou, apesar de achar que todo mundo é um pouco. Não é uma das minhas características de personalidade predominantes. Eu sou uma pessoa que passa tanto tempo na minha cabeça, tipo 25 horas do meu dia pensando, que dificilmente eu vejo alguma coisa que me dá esse clique, sabe? É como se eu já assumisse que tudo que eu vá ver, principalmente na internet, não vai me trazer nenhuma nova reflexão, porque é como se já tivesse refletido sobre muita coisa, não sobre tudo, porque eu acho que ninguém reflete sobre tudo. Eu acho que ninguém sabe tudo. Eu acho nobre as pessoas admitirem isso, e na verdade quem quer pagar de que sabe tudo é porque na verdade sabe menos ainda. Eu fiquei surpresa quando eu saí do banho um dia essa semana, abri o meu celular e vi um vídeo em que a pessoa falava essa frase e que de fato me fez refletir, porque eu nunca tinha pensado nisso antes. Você realmente tem medo de falhar ou você tem medo que as pessoas te vejam tentando? Talvez seja uma coisa óbvia e batida que muita gente tenha ouvido, mas eu nunca tinha ouvido e nunca tinha parado pra pensar nisso de verdade. Eu só assumia que eu tinha medo de falhar e jogava já pro campo da autossabotagem, porque é mais fácil, é uma coisa que eu já sei que eu tenho, enfim, já que estamos falando de vulnerabilidade. Eu não sei se você de repente conhece alguém, eu conheço, que começou a fazer vídeo pra internet e de repente é famoso. E essa pessoa agora já tem muitos seguidores e já é uma pessoa minimamente conhecida na bolha dela. Já tentou pensar quando essa pessoa começou? Porque faz tanto tempo que ela tentou começar de algum lugar que você nem lembra. A gente passa tanto tempo que faz sentido, porque a gente só conhece a nossa vida, a gente só tá na nossa cabeça. A gente passa tanto tempo achando que as outras pessoas se importam tanto com a gente quanto a gente se importa. E ligam tanto pro que a gente faz e a gente fala, tanto quanto a gente se importa, que a gente não percebe que as pessoas à noite, quando deitam a cabeça no travesseiro, elas não vão pensar no vídeo do TikTok que você postou. E isso é muito doido, porque eu acho que as pessoas não lembram que todo mundo que hoje é conhecido começou de algum lugar. Começou com 10, 20, 30 pessoas assistindo, o que seja. Se a gente colocasse um top 10 pessoas que se importam com a opinião alheia, eu acho que eu não tô dentro. Mas não quer dizer que eu seja a pessoa mais desprendida do mundo. Porque às vezes eu questiono, será que realmente tem alguém que não se importa com a opinião alheia? Eu acho que existem sim pessoas que se importam muito pouco, existem sim pessoas que se importam até demais pra impedir que elas, por exemplo, comecem a gravar vídeo pra internet, criar uma marca ou a começar a postar textos na internet que elas fazem ou qualquer outra coisa do gênero. De repente abriu até um sol. O tempo de Miami é muito doido. Tá, agora o motivo real pelo qual essa frase me deixou pensante nos últimos dias foi porque talvez eu tenha percebido que a gente tem mais facilidade de admitir que a gente tem medo de falhar do que de admitir que a gente se importa com o que os outros pensam. Eu acho que admitir que a gente se importa com o que os outros pensam vai de encontro a tudo que a nova geração e as pessoas hoje em dia tentam provar, que é o quanto elas são desprendidas, o quanto elas são desapegadas, o quanto elas não se importam com nada. Então é muito difícil você abrir a sua voz, pegar o microfone e dizer: eu me importo sim com o que os outros vão falar de mim. E isso é muito doido, porque, não querendo expor ninguém aqui, mas isso é mais comum do que a gente acha, na verdade, porque quem aqui não tem um amigo ou uma amiga que parece a pessoa mais confiante do mundo nas fotos e nas redes sociais, e na verdade é a pessoa que se questiona 1000 vezes se ela tem que postar uma foto ou não, é a pessoa que fica preocupada com qualquer coisa, fica preocupada se os outros vão falar dela, e isso só mostra o quê? Que elas se preocupam com a opinião do outro. E que mal tem se importar com a opinião do outro? Eu não tenho problema nenhum de admitir que eu me importo com a opinião das pessoas que eu gosto, das pessoas que estão perto de mim. Eu acho que a gente perde tanto. E tem tanta gente que poderia fazer tanta coisa legal e agregar tanto ao mundo, mas que não tem coragem de começar, justamente porque vai ter medo do que as outras pessoas vão falar. E eu acho tão deprimente isso. Tipo, eu realmente acho deprimente. Toda vez que eu tô precisando de um shot de confiança e de coragem, eu tento colocar na minha cabeça e repetir 10 vezes como um mantra que a gente só vive uma vez. É a frase mais batida possível, sim, mas é a pura verdade. Talvez seja por isso que as pessoas usem tanto. Já parou pra pensar nisso? Não tem nada que vai te dar mais adrenalina e coragem do que você pensar que você vai literalmente morrer um dia. A ideia de chegar no final da vida, olhar pra trás e perceber que eu poderia ter feito algo que eu não fiz. Quando eu comecei a gravar vídeo pra internet, eu era muito mais nova, né? Eu era muito criança. E aí todo mundo descobriu meu canal, que era uma coisa que eu tentava esconder a 7 chaves, ainda mais sendo criança. Se coloquem na cabeça de uma criança. Essa idade de, sei lá, você criança até a sua adolescência, até o final da sua adolescência, é que você mais se importa com o que os outros vão falar de você. E aí sim eu acho impossível você não se importar, porque é todo o ambiente, toda a atmosfera que você tá inserido te faz
ligar pros outros. E aí eu lembro que essas pessoas que eram meus amigos no final do dia, né? Porque na escola é aquilo, você é amigo por conveniência de quase todo mundo. E aí eu lembro quando eles começaram a me zoar muito porque eu fazia vídeo na internet. E aí eu, em vez de ficar brava com eles e, enfim, começar a xingar todo mundo, eu lembro que eu fiz um vídeo no YouTube pra dizer como eu me sentia sobre isso. E aí eu lembro que eles assistiram, e aí no dia seguinte, quando eu fui pra escola, eles vieram falar comigo. E no final do dia, pra criança é tudo pior, eles nem estavam me zoando, eles só, tipo, estavam provavelmente achando uma coisa muito nova e estavam falando sobre, e não era pra eu me sentir mal nem nada, e enfim. E aí foi muito bom, porque depois disso todo mundo começou a aparecer nos vlogs, tem vídeo com meus amigos na escola, e foi uma fase que eu, sem dúvida, é aquela fase que dá vontade de voltar, sabe? De viver mais um dia. O principal motivo pelo qual eu acho que você deveria gravar, mesmo que ninguém veja, é por você. Talvez isso seja a coisa mais autocentrada que eu falei na internet sobre a minha pessoa. Mas eu adoro assistir os meus vídeos. E às vezes eu até penso que eu sou a minha própria youtuber conforto, o que é bem legal se você pensar, porque geralmente a gente encontra conforto no outro, sabe? E aí é muito bom quando você encontra em você mesmo, porque tipo, ei, sou eu essa pessoa e eu tô me assistindo e isso me dá algum tipo de conforto e eu gosto e eu acho legal. E fui eu que fiz. E se eu quiser eu posso fazer pra sempre. Enxergar que você também pode ser mais por você e não só pelos outros, e você achar outras formas de se te satisfazer, porque querendo ou não, eu não tô fazendo uma pintura nem uma arte, mas eu tô produzindo um vídeo que, de certa forma, eu acho que é arte, eu não sei se você acha que cinema, fotografia é arte, mas eu acho que é, e tá me trazendo um retorno emocional, sabe? Não é um retorno monetário, porque nem tudo na vida é sobre dinheiro, e é por isso que você também deveria fazer, mesmo que ninguém assista, porque você tá fazendo por um propósito muito maior que isso, sabe? Eu acho que essa provavelmente vai ser a melhor fase da sua vida pra você começar alguma coisa. Esse começo da vida adulta, os 20 e poucos anos, 30. Porque se você olhar pro seu lado, pelo menos eu quando olho pro meu lado, todos os meus amigos estão fazendo coisas diferentes. E a maioria deles tá tão imerso na rotina deles e fazendo, né, o deles e trabalhando e fazendo mestrado e que seja, que eles nem têm tempo de ficar olhando pro lado. Então se você pensar nisso, projetando a sua vida e pensar que a maioria das pessoas são assim, talvez isso também te dê uma certa coragem pra fazer. Eu lembro que há muitos anos atrás eu conversava com as minhas amigas sobre isso, que é o fato de que a gente tem um perfil numa rede social com o nosso nome, então tem a nossa cara, tem o nosso nome, as pessoas que seguem a gente sabem que são a gente, e mesmo assim a gente tem vergonha de postar as coisas nele. Isso sempre foi uma coisa que minhas amigas sabem e vão lembrar dessas conversas que eu tinha com elas. Sempre foi uma coisa que eu nunca entendi e eu me questionava e eu ficava, tipo, intrigada, tipo, cara, se alguém não quiser ver, essa pessoa só vai parar de seguir como eu faço. Eu tenho mania de dar um follow em todo mundo. Se um dia eu te dei um follow, não foi pessoal, é só porque eu não sigo o que eu não tenho interesse em ver. Não é que eu não gosto de você, não é que eu não gosto do que você posta. Eu acho que um grande vilão disso tudo também é um pouco da validação. Porque eu acho que as pessoas, a gente, nós, seres humanos, que eu também vou colocar como parte deste grupo, a gente sempre meio que espera algo em troca. Talvez algumas pessoas não esperem tanto assim, mas no final do dia a gente sempre espera um retorno. Mesmo que não sejam números, mesmo que sejam, sei lá, comentários, mesmo que sejam elogios, a gente geralmente espera que as pessoas comentem uma coisa. E não porque a gente seja superficial sempre, não por isso, mas nós nascemos, vivemos pra se relacionar com outras pessoas. Então é mais do que justo e mais do que óbvio que você vai fazer alguma coisa e você vai esperar que outras pessoas interajam com você e falem com você e digam o que elas acharam e gostem ou não gostem. E é por isso que eu acho que não deveria ser um problema a gente admitir que a gente se importa com a opinião dos outros. Por que virou um tabu tão grande falar que você se importa com o que o outro pensa? Eu me importo com o que os meus amigos pensam, até porque eles são meus amigos, então eu vou levar a opinião deles em conta pra algumas coisas, não pra tudo. Mas é óbvio, eu me importo com o que minha família pensa. Mais uma vez, se importar com o que os outros pensam não quer dizer que você vai seguir o que as pessoas vão falar, não quer dizer que elas vão moldar o seu pensamento, mas simplesmente quer dizer que você vai ouvir elas. Eu lembro que há uns meses atrás, quando eu ainda usava o Twitter, eu vi um tweet de uma garota que devia ter mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais, que tinha uma irmã que estava no colégio, era uma pré-adolescente de, 13, 14 anos, e ela estava falando sobre como todos os amigos dessa irmã não tinham foto de perfil no WhatsApp, foto de perfil no Instagram, e eu até acharia isso muito legal se isso fosse um movimento onde elas tentam não ser viciadas no celular, não usar muito internet, mas a gente sabe que não é isso. E não era isso o problema. Ela conversou com a irmã dela e a irmã dela disse que ela não queria que as pessoas vissem ela. Sendo que, novamente, a gente tem um perfil com o nosso nome, a gente tem uma rede social com a nossa cara, e isso, as pessoas sabem que é a gente ali. E por que a gente faz tanto esforço pra não tentar estar aparecendo ali, sabe? Eu não tô falando que todo mundo precisa ser influencer, até porque se tivesse mais influência que já tem hoje, meu Deus do céu, não precisa. Mas eu tô falando que as pessoas têm muito medo de postar as coisas em um lugar que era
feito pra elas postarem as coisas. Como eu falei, eu comecei a fazer vídeo muito nova na internet, então teve uma época que eu tinha muito seguidor no Instagram. E aí teve um dia que eu acordei e falei, eu não quero mais ser uma pessoa com tanta gente assim me vendo. Essa ideia de tá reclusa e tá segura. Então eu falei, eu não quero mais isso. Pessoas que eu nem conheço assistindo as coisas que eu posto. E tá tudo bem você não querer mais isso. E eu lembro que eu removi um por um. Eu acho que a geração passada, nossa, talvez a galera que hoje tá nos 30 anos, tenha sido uma das melhores. Porque eu acho que ela não pegou o que a minha geração pegou dos 20 anos. Que geração de agora, que na minha opinião tá pior ainda com isso. É uma geração, como eu falei, que quer cada vez ser mais desprendido, falar que não se apega, que não se importa, e relações vazias, superficiais, e amores líquidos, e blá 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 blá. E é tão triste, vocês não acham triste? Novamente, a gente só vive uma vez, e eu acho muito deprimente pensar que pessoas novas, crianças e jovens tenham tanto medo assim, sabe? Mas mesmo assim, de alguma forma, é maior do que isso. As pessoas realmente não querem que as outras pessoas vejam, porque se elas verem, elas vão ter o que falar. A possibilidade das pessoas falarem sobre você é tão assustadora a ponto de você não querer fazer o que você quer com a sua própria vida. Isso não é insano, porque pra mim isso é insano. Tô com uma dor nas costas de estar aqui. Ai. O que eu tinha na cabeça quando eu pensei que seria ok fazer um vídeo de 30 minutos sentada, sem nenhum apoio pra minhas costas? Bom, era isso que eu queria trazer de reflexão pra vocês hoje. Talvez seja o que você precisava ouvir. Porque, não sei, eu acho que eu gosto de falar coisas que talvez eu goste de ouvir, sabe? Talvez seja o fardo de gostar dos meus próprios vídeos. Seja isso. Às vezes eu acho que eu tô fazendo um vídeo falando pra você, mas eu tô falando pra mim. Vamos fazer o que a gente bem quer da vida. E todo mundo vai sempre ter alguma coisa pra falar. Mesmo até se você não postar nada, vai ter alguém pra falar da sua vida. Mesmo se a pessoa não te conhecer ou te conhecer, você não vai agradar todo mundo. Então tenta agradar você, pelo menos. Que eu acho que já é uma tarefa bem difícil de se fazer. Ai, cansei de falar.